Olá, vamos para a nossa análise do tema da redação do Enem 2025, que foi Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. No vídeo de hoje, eu vou analisar esse tema, discutir algumas possibilidades de argumentação e também vamos olhar para a coletânea, estudar todos os textos e já aviso que vejo mudanças na estrutura da redação do Enem, não na escrita, né, mas na proposta, na forma como a proposta se apresenta aos participantes. A gente vai conversar sobre isso. Se você não me segue lá nas redes sociais, me siga, é sempre @prof.Débora Menezes. Então, quando a gente pega esse tema do Enem 2025, a gente se depara com uma palavrinha que pode chamar a atenção de todo mundo, que é a palavra perspectiva. Acho que não teve ninguém que não olhou e falou que estranho, né? Por que o Enem usando a palavra perspectivas? Sendo que normalmente, e aí já vem uma primeira mudança, né? Normalmente o Enem traz as palavras caminhos, desafios, como foi 2 anos seguidos como desafios, né? E eu falei, não é possível que esse ano vai ter desafio de novo. Não teve. E aí veio só uma palavra totalmente diferente, que é perspectivas, né? Ninguém estava esperando por esse eixo norteador. Eu sempre falo que os temas do Enem, eles têm o eixo central e o eixo norteador. Nesse caso aqui, o eixo norteador era perspectivas, né? Direcionava para qual caminho de discussão o aluno tinha que ir. E o envelhecimento era o assunto, né? O eixo central da frase temática. Só que aí a gente vem para uma outra mudança. Depois eu vou resumir todas essas mudanças e refletir sobre elas, tá? E dizer o que eu penso sobre isso, o que eu estou enxergando nesse movimento que o Enem está fazendo. Mas a gente vê não mais um assunto muito específico, né? A gente vê um assunto mais amplo, tudo bem que direciona, né? Envelhecimento. Eu não estou falando sobre crianças. Eu não estou falando sobre uma população em situação de rua, eu não estou falando sobre os jovens, eu não estou falando da galera de 30 anos, eu estou falando sobre o processo de envelhecimento. Isso amplia a possibilidade de argumentação, mas claro, dentro de um grupo específico. Então, é mais complexo, né? É uma frase que vai exigir mais reflexão dos participantes. Não sei como é que a galera foi do lado daí, mas ao mesmo tempo em que o tema foi fácil, já vou falar sobre isso, ele tinha um nível de complexidade um pouquinho maior. E aí eu já até separei o nosso vídeo de hoje em algumas categorias, tá? Então a gente vai começar falando sobre a interpretação do tema. Depois a gente vai passar pelas problematizações a partir dessa interpretação, porque sim, o tema ele estava fácil, mas eu vejo ainda possibilidades de problemas, tá? Alunos que não entenderam muito bem, que poderiam, não digo tangenciar, mas que poderiam limitar demais a argumentação. Então trouxe essas problematizações, fica de olho para ver se vocês não fizeram mais ou menos isso. Também não é para assustar ninguém, tá? É só para a gente enxergar em que contexto estamos. E coletânea, a gente vai passar pela coletânea, vai estudar todos os textos dela, indício, de mudança na prova. Aí eu vou me aprofundar um pouquinho no que eu comecei falando aqui no vídeo. E teses. Então a gente vai falar também sobre essas possibilidades de tese. Eu tinha que falar de causa, eu tinha que falar de consequência, que tipo de tese que eu poderia trazer no meu texto? E repertórios, fiz uma listinha ali de repertórios que os meus alunos me mandaram, que eles utilizaram nas redações e vou compartilhar com vocês, tá? Então vamos começar pela interpretação do tema. O que eu achei? Eu achei um tema muito fácil no quesito de sem nível de dificuldades para entender o tema em si, né? Envelhecimento da população. Inclusive, quando eu falo até em nível de dificuldade, eu tô falando no sentido do Enem normalmente trazer algumas palavras mais complexas, trazer uma frase temática mais complexa, né? E nesse não. Nesse ano a gente teve uma frase curta, sem muita dificuldade para interpretar, sem muitas palavras, né? E com um assunto que estava em alta. Vejam bem, um assunto que estava em alta. O Enem não costumava fazer isso. O Enem não trazia assuntos que todo mundo estava discutindo, que fazia parte ali, né, do universo escolar, os professores discutiam em sala de aula, nunca caía. Sempre caía um tema que estava muito distante, que estava muito esquecido, né, e todo mundo tá falando de etarismo esse ano, gente, e o tema não é etarismo, eu sei disso, mas envolve, né? Então, quando eu vi esse tema, eu falei, caramba,
é um diferencial, porque o Enem não fazia isso. Então é um tema fácil, um tema que todo mundo em algum momento discutiu esse ano. Se você se preparou minimamente, você discutiu esse tema esse ano, né? Só que aqui eu parei e pensei, por que será que o Enem fez isso? E aí a gente vai cair lá naquela conversa depois, vou voltar nesse ponto, mas levanta essa questão agora, do por que será que o Enem veio discutindo um tema que já estava na boca do povo? Algo totalmente diferente. Então vale a gente refletir um pouquinho sobre isso. Além disso, a gente teve as minorias como foco. Algo que já era esperado. Eu até tava falando nos stories, se vocês me seguem lá no Instagram, me sigam. Eu tava falando nos stories esses dias sobre o como o Enem meio que não tá nem aí para meio ambiente, para algumas questões, né? Basta ver que já faz mais de 15 anos que não cai meio ambiente no Enem. E aí eu pensei, isso é uma característica do governo atual. A gente não tem como desvencilhar, tudo bem? O governo que está ali atuando no momento e a prova, né, o exame nacional. Tem uma referência ali, basta vocês verem os tipos de temas que caíam quando era um governo de extrema direita e agora um governo que é mais progressista. Então a gente tem essa diferença, né? E essa é uma característica do governo, né? Falar mais sobre as minorias. Então pode ver que desde 2000 e, deixa eu ver, 22, né? 22 foi a última eleição. Isso mesmo. E aí a gente vê que desde essa época a gente está tendo temas que focam em minorias. E não ia ser diferente esse ano, e não acredito que vai ser diferente em 2026. Aí não sabemos o que vai acontecer a partir de 2026, pra gente entender como é que vai funcionar. Então a gente tem que acompanhar o Enem sempre acompanhando o cenário político brasileiro, tá? Então minorias como foco. Saída do termo desafios, né? E inserção do termo perspectivas. Preciso entender o que é perspectiva, né? Vamos começar já a falar desse tema mesmo. A palavra perspectiva envolve, como eu coloquei aqui, visão de mundo, ponto de vista. Mas ao mesmo tempo, gente, a gente estava falando assim, nossa, mas é muito diferente, não sei o que e tal. Também acho, né, que dá esse choque inicial, mas se a gente parar para pensar, tem duas questões que chamam a atenção. A primeira delas envolve o fato de não se diferenciar muito de caminhos, porque é aquela ideia de pensar, eu estou aqui diante desse cenário, diante do que é mostrado, como eu enxergo o que acontece e o que esperar a partir daqui, né? Quando a gente pensa em caminhos para resolver e tudo mais, a gente pensa em como transformar, em como será isso aqui daqui para frente. E a mesma coisa acontece com perspectivas, né? Então, quais são as suas visões? Quais são as visões da sociedade em relação ao envelhecimento, né? Perspectivas daqui para frente. Quais são essas visões, esses pontos de vista que a sociedade está tendo, pensando a longo prazo, no futuro, tá? E aí entra essa ideia da perspectiva, e vem um segundo ponto que eu acho interessante, que é um termo que vai possibilitar e vai exigir um pouquinho mais de reflexão. Aqui entra uma característica muito interessante nesse ano do Enem. E não só com com o termo perspectiva, vocês vão ver que com outras questões também na prova, mas um ponto que não estava sendo muito discutido, né, que não era o alvo, acho que nunca foi o alvo da redação do Enem, a reflexão tão presente como nesse ano. Então a palavra perspectiva já faz o aluno parar, sair daquele nível em que ele estava de automático, resolver as coisas automaticamente, escrita engessada, pega a palavrinha do tema, já joga aqui, já joga negligência governamental. Vamos respirar? Parece que está dizendo isso. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Pensa em perspectiva. Para você pensar nas perspectivas, você tem que analisar o cenário atual, você tem que refletir. Se o aluno não tem não tem o costume de fazer esse exercício, ele já vai ter um pouquinho mais de problema nessa prova, né? Então, a ideia de perspectiva é pensar no como a sociedade está enxergando a questão do envelhecimento. Tudo bem? Aí aqui a gente automaticamente vai ter uma ampliação argumentativa. Por quê? Porque eu não tenho um recorte dentro do eixo temático idosos. Então, por exemplo, só na plataforma eu vou mostrar para vocês. A gente trabalhou com 3 temas esse ano envolvendo idosos. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, a gente tem aqui a proposta que foi lá no comecinho do ano, a proposta 9, em que a gente trabalhou com o etarismo, propriamente dito. Muita gente, né, tava falando aqui na internet sobre o etarismo ter sido o tema da redação. Não foi etarismo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu fiz redação só sobre etarismo. Você limitou o tema. Isso não quer dizer que você fugiu ao tema.
Você apenas limitou a abordagem. Eu acredito que a gente vai ter muito desconto em competência 3 esse ano, tá? Mas vamos lá. Então aqui a gente teve, um dos temas foi desafios para combater o etarismo no Brasil. E aí, o que a gente discutiu, né? Quando eu falo desse recorte mais específico que não teve esse ano na coletânea, é de destacar um ponto dentro de um assunto, né? Então, aqui, dentro da ideia de idosos, dentro do eixo temático de idosos, a gente falou sobre o preconceito, sobre o etarismo, né? E aí, aqui tem algumas questões super interessantes também, para vocês verem como é importante trabalhar com diferentes assuntos, diferentes propostas, diferentes recortes ao longo do ano. Não é porque eu trouxe uma proposta no começo do ano que eu não vou mais trazer sobre idosos. Lógico que não. Tem diferentes recortes que eu posso trazer. E assim a gente vai enriquecendo o conhecimento do nosso aluno, né? E aí, quando ele chegar lá no Enem, ele tem várias ferramentas. Porque aí pega o quê? Pega um tema amplo como aconteceu. Os meus alunos estavam super preparados, porque pelo menos 3 vezes no ano eles discutiram sobre os idosos em diferentes contextos. O que ampliou o olhar deles sobre esse assunto. E o que essa proposta do Enem 2025 pedia era exatamente isso, ampliação do olhar. Então aqui a gente vê, lá no texto 2, fala assim, ó, sobre o etarismo, né? É uma forma de discriminação que se baseia na ideia de que a idade avançada é um fator negativo ou inferior, levando a estereótipos negativos, tratamento injusto e exclusão social. Então aqui vejam como os meus alunos já estavam sabendo exatamente pelo menos uma problemática existente, né, no entorno do assunto de idosos, né? Como que os idosos, como que o tema idosos acontece na sociedade. Então envolve essa questão do preconceito, e aí aqui tem a ver com os estereótipos, com o tratamento injusto, com a exclusão social. E aí pode falar, o etarismo se manifesta de várias maneiras, tanto em níveis individuais quanto estruturais. E aí fala quais são esses níveis individuais, ó, pode ocorrer por meio de comentários depreciativos, ridicularização, marginalização ou tratamento desrespeitoso em relação às pessoas mais velhas. Então a gente vê isso de um indivíduo para o outro, assim como a gente também pode ver em níveis estruturais, mais amplos, né? O etarismo se reflete em políticas, práticas e normas sociais que limitam ou negam oportunidades e direitos às pessoas idosas. Isso pode incluir a falta de acessibilidade em espaços públicos, discriminação no mercado de trabalho. Isso aqui é muito difícil a gente falar do tema do Enem, né, pensando nesse envelhecimento, e não bater no mercado de trabalho em algum momento, né? Eu acho que era um assunto que não tinha como fugir. E aqui, estereótipos negativos nas representações midiáticas, esse era um outro ponto muito importante. Então, só em um textinho da coletânea desse ano, os meus alunos já tinham uma ideia muito bacana para trabalhar, e não só com o etarismo, mas para entender em que contexto o idoso está inserido, né? E aí tinham dados, várias informações sobre como o etarismo se comporta aqui no Brasil, né? Enfim, e aí tem a proposta 17, que a gente falou sobre a vulnerabilidade e a relação entre vulnerabilidade e terceira idade, o crescimento da violência contra os idosos no Brasil. Todos esses temas estão no meu e-book de 65 propostas modelo Enem, tá? Que vocês podem adquirir lá no meu site. Muitos professores, né, contrataram um e-book, se deram super bem, porque puderam trabalhar esses temas com seus alunos também. Então, olha lá, o crescimento da violência contra os idosos no Brasil. E aí aqui já é um outro ponto, já é um outro recorte muito específico, né? Falar sobre a violência sofrida. E aqui os meus alunos aprenderam sobre os tipos de violência. O que é essa violência? O que é vulnerabilidade? Como que um idoso se encaixa numa situação de vulnerabilidade, né? O que marca isso? E aqui fala sobre o abandono dos idosos também, que é uma forma de violência, e que, inclusive, foi tratado em um dos temas do Enem 2025, que a gente já vai ver. E aí também tivemos, um dos temas não, né? Um dos textos da coletânea. E aqui a gente tem a proposta 33, foi trabalhada agora no finalzinho, né? Que a gente teve 39 propostas esse ano. E a proposta 33 foi sobre letramento digital e as dificuldades enfrentadas pelos idosos no processo de ressocialização. Então aqui tem 2 pontos importantes, né? Eu gosto muito de trazer temas assim, porque eu acho que, de novo, a gente consegue ampliar o olhar do nosso aluno, né? Para entender que uma questão ela não acontece sozinha na sociedade. Ela é a união de alguns fatores. Aqui a gente vê, olha, letramento digital, esse é um ponto, e só aqui a gente já vê uma questão muito forte na nossa sociedade contemporânea, é uma característica muito forte. E, no outro lado, a gente vê as desigualdades enfrentadas pelos idosos no processo de ressocialização. Então, quando a gente fala de letramento digital, a gente está falando de inserção na sociedade, porque é uma sociedade que hoje vive 100% no digital. 100% modo de dizer, né, gente? Mas vocês entenderam. Tudo que a gente faz hoje é digitalmente, né? Então, aqui, eu peguei vários trechinhos
para discutir com vocês, só que eu não vou pegar muito tempo da aula para falar disso não, tá? Que a gente quer discutir mesmo é o tema do Enem 2025, mas só para vocês entenderem, eu trouxe isso daqui porque, primeiro, para falar dos recortes argumentativos, coisa que a gente não viu muito na proposta do Enem 2025, para mostrar esse movimento de mudança do Enem, e segundo, para vocês entenderem o que são essas perspectivas, né? Porque não é uma coisa só. Então, olha aqui. Aqui a gente falou sobre a questão do letramento da ressocialização, e aí fala sobre as inovações aceleradas exigirem continuamente a necessidade de nos adaptarmos a elas. E aí, ó, a tecnologia, né? Pessoas que não tiveram a tecnologia durante a infância e a adolescência podem se deparar com desafios e dificuldades, que é o caso dos idosos, né? No texto 3, fala sobre o uso de ferramentas tecnológicas que permitem o acesso à internet, como computadores, tablets e aparelhos. Seria uma estratégia, é uma das estratégias efetivas de favorecer a promoção do envelhecimento ativo. Então, inserir o idoso nesse universo é uma forma de manter eles ativos, né? De mantê-los ativos. Coisa que normalmente a gente faz o quê? Pelo contrário, né? A nossa sociedade exclui. Não existe um processo de inclusão. Né? Não existe, principalmente a gente tem que pensar. Até tem, né, aqueles celulares para idoso, né, mas extremamente limitado. É só para fazer ligação, uma coisa assim. Na verdade, acho que o movimento tinha que ser outro, né? Então, quanto a nossa sociedade está estruturada para lidar com os idosos, para recebê-los, para inseri-los na sociedade? A gente não está preparado para isso. E aí entra essa questão das perspectivas, né? E aí vem aqui o texto 5. Socialização é um termo utilizado principalmente na psicologia social. Eu ia falar sobre a importância da socialização, né? Constitui-se um processo pelo qual o indivíduo aprende a adaptar-se ao adquirir comportamento aprovado pelo grupo. Muitos estudos apontam que o envelhecimento contribui para restringir o campo social. A distância dos filhos, a morte do cônjuge, a cessação da atividade profissional ou a redução dos compromissos sociais. Esses eventos podem provocar isolamento, deteriorização das condições de saúde, baixa autoestima, depressão, entre outros, inclusive depressão e outros quadros crônicos. Foi um ponto também trabalhado na coletânea do Enem 2025. Então, vejam, aqui a gente teve, como eu falei, 3 temas direcionados, mas que, se a gente juntar, entram todos eles nas perspectivas do Enem 2025. Para vocês entenderem como esse tema era complexo e amplo. Percebem? Eu acho que a melhor forma de eu mostrar isso foi eu trazendo as propostas que a gente trabalhou ao longo do ano. Então, voltando para cá, a gente vê essa questão da ampliação argumentativa, pensando que o termo perspectivas ajuda muito a entender isso, e o termo envelhecimento também, porque, como eu falei, não é um recorte específico, é envelhecimento. E aí você tem que pensar em perspectivas em relação ao envelhecimento, envolve muita coisa. Aqui, eu até falei lá do mercado de trabalho, mas só naquelas coletâneas também que eu mostrei para vocês, a gente vê a questão da saúde, aí o mercado de trabalho, perspectivas socioeconômicas, inclusive foi um fator trabalhado no texto 6, né, da coletânea, que falava sobre as questões, o envelhecimento não ser igual para todo mundo, depende muito de raça, depende muito de questão financeira. Então, isso não poderia ser deixado de lado, né? Aí aqui também a gente viu sobre a inclusão digital, sobre o preconceito, né? O etarismo. Então vejam como essa perspectiva, ela contempla, porque o que são essas perspectivas? A gente pode falar que é a união de todos esses fatores aqui. Porque quando a gente fala do idoso na sociedade contemporânea, não tem como a gente não parar e refletir sobre esses fatores que interferem diretamente na vida do idoso para entender como esse envelhecimento está acontecendo, em que cenário, né? De forma positiva? É de forma negativa? Como que está sendo isso? E aí a gente vai para um ponto muito específico, que é a problematização, né? Então, assim, problematização. Tá certo? Problematização. Achei que eu tinha escrito errado. Essas problematizações que eu encontrei, né? Eu sempre gosto de prever problemas. Essa é uma das minhas grandes características, né? Eu consigo prever problemas que os alunos podem ter cometido, dificuldades que eles podem ter sentido também lá na hora da prova, só de olhar para o tema e já saber mais ou menos como é que funciona a cabeça deles, né? Então, assim, primeira coisa, a gente não tem um problema propriamente dito na frase temática, porque essa perspectiva, inclusive, eu acho que tem um dos textos da coletânea que fala sobre isso, a gente vai passar por eles já, a gente vai falar, mas se a gente para olhar um pouquinho, né, para essa questão da perspectiva, a gente vai ver que ela pode ser positiva. Né? Em que sentido? De que a população hoje, gente, ela tem, se a gente comparar com antigamente, que as pessoas morriam muito mais cedo, né? A população ela se estendeu muito a sua expectativa de vida.
O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está se cuidando mais, quer dizer que a medicina evoluiu, não é isso? A ciência evoluiu, então a gente tem mais ferramentas para conseguir se manter com mais saúde, enfim, mais conhecimento também. Então, dessa forma, a gente pode ter uma perspectiva positiva para o futuro. Então, se eu olhar só para a frase temática, como tem uns bonitinhos que não gostam de ler coletânea, não sei que mundo que esses alunos estão, mas eles não gostam de ler coletânea. Se eles pegam só a frase temática, eles podem ir para, tipo assim, a perspectiva é positiva, só tende a melhorar, porque tá só evoluindo essa questão, né, que permite a gente viver mais. Mas percebam que o envelhecimento, ele não está ligado somente a essa ideia do viver mais, mas é o viver mais de que forma? E aí que entra a problematização. E a gente não pode esquecer que o tema do Enem é sempre uma problematização. Eu não posso discutir uma coisa num Enem, num texto que vou ter que trazer uma proposta de intervenção que não seja um problema. Porque como que eu vou solucionar uma coisa que não é um problema? Não faz sentido. Né? Então eu preciso problematizar, mesmo que a frase temática não traga essa problematização. O que não quer dizer que eu vou anular as questões positivas. Só que aí eu vou trabalhar com a contra-argumentação. O que é essa contra-argumentação? É trabalhar com o início do ponto, iniciando o meu texto com um ponto positivo e depois indo para um ponto negativo, que vai ser o pontapé para começar realmente a minha tese e tratar dos meus desenvolvimentos. Então, aqui, eu posso começar falando dessa perspectiva positiva, de que realmente a expectativa de vida aumentou, que a sociedade hoje está fazendo mais exercício, a gente tem idosos muito mais ativos, que conseguem trabalhar por muito mais anos, mas aí isso é bem questionável em certos casos. Enfim, são idosos que conseguem ter uma maior qualidade de vida, dentro de um contexto muito específico também, vamos deixar isso muito claro, mas enfim, a gente tem sim um aspecto positivo. Então a gente pode começar a redação com esse cenário, mas logo em seguida a gente vem com a contra-argumentação quebrando essa ideia e mostrando que não funciona exatamente assim, né? Apesar disso, aí entra a concessão, apesar disso, a gente não tem como desconsiderar que esse processo ainda, ele tem muitos problemas. E aí entra a sua redação. Então, nesse ponto, é possível enxergar a perspectiva positiva, mas somente como uma estratégia argumentativa para contra-argumentação, não como assunto do seu texto. Você tratou de questões positivas somente, tem que rever um pouquinho a sua interpretação do tema. Pode ser que você tenha alguns probleminhas lá no Enem, porque o que você vai resolver se você não trouxe problemas? É incoerente. Seu projeto de texto vai ter problemas, né? Sua competência 3 vai ser prejudicada. É aqui, falar de apenas um fator, que é o etarismo, como eu vi muitos alunos nos comentários, né, nos posts do INEP, de outros professores também, falando sobre o etarismo. Eu falei sobre etarismo, a redação era sobre... Não era sobre etarismo. Como vocês viram, o etarismo era um ponto dentro do universo do envelhecimento, do processo de envelhecimento, né? Tem outras questões também. E quando a frase temática traz uma palavra, principalmente no plural, perspectivas, não é uma coisa só. Então o tema não é etarismo, tá? E aí, falar de apenas um fator, isso é uma problematização, assim como fazer uma abordagem positiva em todo o texto. Tá? Outro fator que poderia ser uma problematização é falar da sobrecarga dos jovens. Isso é muito comum, vocês podem achar loucura o que eu vou falar, mas só quem é corretor de redação sabe como o aluno faz isso e na cabeça dele ele acha que faz todo sentido. Então, é você inverter o discurso, né? Claramente a coletânea e claramente a frase temática está falando sobre um grupo específico que sofre com problema. E você tem que enxergar quem é esse grupo. E são os idosos. Vamos combinar que isso não tá difícil de enxergar, que são os idosos. Por que raios vocês falam que o fato da população envelhecer sobrecarrega a população mais jovem? E aí vocês destoam da discussão. Isso é um fato? É um fato, mas é o recorte argumentativo que a coletânea está trazendo? Não. Isso não é para agora. Não é para essas 30 linhas. Você pode discutir isso em outro momento, em outro contexto. Não nesse contexto em que o vestibular deixou muito claro. Eu quero que você fale sobre a população idosa sendo afetada, não sobre a população jovem. Percebem? Então, quem distorce a argumentação também tem o seu projeto prejudicado. Tudo bem? Discorrer sobre idosos aleatoriamente, sem ter como foco a ideia de perspectivas no processo de envelhecimento. Isso também pode acontecer, né? De alguns alunos falarem sobre idosos, como ser idoso é bom,
ou como ser idoso, a pessoa pode descansar a partir de uma certa idade. Sei lá, gente, aluno sempre inventa um monte de coisa, né? Então, falar sobre idosos aleatoriamente, mas sem focar, sem trazer a ideia de perspectivas, de processo de envelhecimento, de problematizações no processo de envelhecimento, isso vai ser um problema no seu projeto de texto, porque você não está tangenciando. De novo, esse tema não é tão fácil de tangenciar. Pelo contrário, né? Você tem tantas possibilidades de argumentação que tangenciamento eu acredito que vão ser poucos. Mas mesmo assim, não é porque você não tangenciou que você também trouxe o que era esperado, né? Pode ser que você fique ali na corda bamba. E nesses casos, você vai ter a sua nota, não vai ter a sua C2, C3 e C5 prejudicado, como acontece num tangenciamento, mas você também não vai ter muito boa, não. Ah, porque assim, o seu projeto, a sua C3 vai ser bem prejudicada. Por quê? Porque você não discutiu o recorte que era esperado. Tu foi por um outro caminho, tu limitou demais, ou tu abrangeu demais, deixou aleatório demais, tá? E eu falo que o ponto-chave desse tema do Enem 2025 é o quê? Equilíbrio. A discussão desse tema é totalmente equilíbrio. É você não falar de uma questão só e você não falar de 5, 6, 7 questões, porque não dá. Então vocês têm que fazer o básico, arroz e feijão. Pegar duas questões, duas perspectivas, duas problematizações no processo de envelhecimento e trabalhar com essas duas problematizações. Aí seria o ideal, tá? Então falar o texto inteiro de um assunto só, seja etarismo, seja saúde, seja mercado de trabalho, o texto inteiro também não é o ideal, que você vai estar mostrando uma perspectiva só. Você tinha que trazer mais de uma. Vamos dar sequência aqui, que eu já tô falando demais, né? Vamos falar sobre a coletânea. Então, vamos olhar para a prova agora. E aí, só um resuminho aqui antes da gente olhar para os textos. A gente vai ter 6 textos nessa coletânea, o que eu acho que é ok, é o normal. Normalmente, às vezes, eu já vi o Enem trazer 5, mas é sempre isso, né, gente? 4, 5, 6 textos. Novo formato de apresentação, já vamos falar sobre isso. Os textos figurativos e textos temáticos. Então, é uma coletânea que mescla, né, os dois tipos de texto. E destaque para os textos 3, 5 e 6. Vamos ficar de olho neles, tá bom? E aí, a gente vai. Depois eu volto para cá para a gente analisar esse outro pedacinho aqui, que já é uma interpretação da coletânea. Deixa eu dar um pause aqui na aula e vou compartilhar a coletânea com vocês. Então, olha lá, a gente tem aqui a proposta, né? E o que chamou a atenção? Lembra que eu falei aqui na apresentação sobre a mudança, né, na ordem, na estrutura da proposta? Não sei nem se as pessoas repararam. Quem prestou o Enem pela primeira vez, talvez não tenha reparado, não sei. Mas a gente que vê a coletânea todo ano, né? A prova começou com a proposta de redação, o tema já no início. Acho isso. Não sei se isso muda alguma coisa, se é interessante. Eu ainda não consegui formar uma opinião real sobre isso, tá? Porque aqui em cima, antes, vinham as instruções. Eu acho interessante trazer as instruções antes, né? Mas, na verdade, agora as instruções estão na outra folha, né? Que é a folha que tá atrás, tá depois dessa daqui. Acho que já vem junto com o rascunho, né? E aí as instruções estão lá. Aqui, nessa parte da proposta, ela vinha depois da coletânea e agora está em cima. Não sei se isso vai permanecer, se não vai. Também não sei qual foi exatamente a estratégia deles, mas já mostrar o tema de cara aqui, né, no começo, pode ser interessante para pensar primeiro o tema e depois buscar referências na coletânea. Não sei a estratégia, se teve uma função didática nisso, tá? Mas achei interessante que a proposta se mostrou de uma forma um pouquinho diferente. E aí, a gente vai olhar agora para os textos da coletânea, textos curtinhos, percebem que não é uma coletânea longa, como realmente não é, né? No Enem, ele segue mesmo a estrutura dos textos mais curtinhos, sempre trazendo dados, sempre. É muito difícil uma coletânea do Enem que não traga dados, mas ao mesmo tempo mesclando, e aí a gente vê uma grande diferença, né? Com textos literários também, texto literário principalmente, né? Que é o texto 5. Mas vamos lá, vamos para o texto 1. Nesse texto 1, o que a gente vai ver? Ele é mais informativo e é um texto bem característico da coletânea do Enem mesmo, né? Ele é mais informativo e ele traz dados. Então, o aluno que gosta de entender, né, qual é o nível do problema, dimensão, enfim, abordar dados na sua redação, ele tem aqui essa fonte de dados, então é um texto totalmente informativo e que visa falar sobre o aumento da população idosa. E aqui a gente pode fazer referência até com a pirâmide invertida, né, que a gente está tendo mais idosos do que jovens na nossa sociedade, idosos, né, do que jovens na nossa sociedade. E aqui cita uma coisa interessante, que é o Estatuto do Idoso. Então, por citar o Estatuto do Idoso no texto 1, o aluno já não poderia usar como repertório sociocultural o Estatuto do Idoso na sua redação. Então, já descartamos isso aqui, né? Mas eu posso citar?
Pode, só acho que você vai ocupar o espaço de um repertório com uma informação que a coletânea já te deu e que não vai contar como repertório, então não é tão estratégico assim, tudo bem? Não vejo vantagem em fazer isso. Mas tá aqui, então já ficar de olho que se alguém citou o Estatuto do Idoso pensando que era um repertório sociocultural, não entra como repertório sociocultural, mas pode ser que você tenha trazido outras informações e tá ok, tudo bem? E aí aqui no texto 2, eu não vou me atentar muito ao texto 1, porque como eu falei, ele é mais informativo, é um texto bem característico do Enem, não traz muita coisa além do que a gente já está acostumado a ver, tá? É mostrar o cenário atual. O texto 2 já é um pouquinho diferente. E veja, aqui a gente tem o texto figurativo, né, que são as imagens, e que eu acho que funcionaria muito mais se não tivesse a explicação. Se deixasse o próprio aluno, mas aí o Enem estaria sendo, talvez, muito cruel, né, porque o Enem é sempre uma mãe, né, eu falo. Mas o ideal é que ele não trouxesse a explicação, mas ele trouxe a informação e trouxe a explicação em cima, né? E falando, ó, um movimento na internet contrário ao pictograma com a bengala para os idosos iniciou uma campanha para modificar essa imagem. A empreitada coletiva acabou com a elaboração de um novo desenho, uma figura mais altiva ao lado da inscrição 60 mais. Então, tipo, ele interpretou, ele fez o trabalho do aluno, né? Era o aluno que era para interpretar essa imagem. Aí, sabe o que eu lembrei também? Eu falei aqui do texto 1, que eu achei interessante. Pode ser uma questão que aparece tanto aqui no texto 2, com 60 a mais, quanto aqui no texto 1. Porque tem uns jovens que, sinceramente, eles são muito sem noção, né? E eles não sabem exatamente em que momento que se começa a pensar em população idosa, né? Porque aí, quando eu determino essa idade, e o texto 1 vem para dizer, olha, quem que é o idoso? Olha lá, 65 anos de idade ou mais. A gente consegue entender contextos específicos, né? Situações específicas envolvendo essa faixa etária. Porque tem galera que acha 40 anos já é idoso. E aí já começa a meter o louco na redação com essas ideias, entendeu? Então olha só como o Enem ele foi cuidadoso, já meteu 65 anos no começo do texto 1 para dizer, queridinho, a discussão é daqui para frente, tudo bem? E aí o aluno tem um olhar mais atento, né, para as questões que envolvem 65 anos ou mais. E aqui no texto 2 volta a falar desses 60 mais, é para não ter dúvida, né, gente? E a gente pode pensar, né, aqui nessa ideia da perspectiva e interpretar, relacionar com essa imagem, pensando nas diferentes formas, nas mudanças que precisam ocorrer, no olhar, a mudança no olhar em relação ao idoso, né? Nessa questão da valorização também, de enxergar que são pessoas que estão inseridas na nossa sociedade, que merecem o respeito e que podem sim continuar extremamente ativas, se assim elas desejarem. E mostra também um papel do governo, da esfera estadual, né? Porque isso daqui é uma mudança que vai impactar toda a sociedade, que é determinada por legislação, né? Que é determinada por decretos. Então, não é a gente que vai lá e determina que essa imagem mudou. Isso aqui foi mudado em todos os campos da nossa sociedade, né? Então, a gente vê isso numa placa de mercado, a gente vê isso nos bancos, em qualquer situação que envolva essa determinação, né, de que aqui é um espaço reservado para o idoso, a gente tem essa mudança que mostra, sim, pode ser um reflexo de um pensamento da sociedade contemporânea que pode estar mudando, ou então uma tentativa de impor essa visão de mudança que precisa ser instaurada entre a população. Né? Então, quando a gente muda essa imagem, que é do conhecimento geral, a gente muda a leitura desse grupo, né? Então, aqui entra também um pouquinho do olhar, do papel da esfera governamental nessa questão. Então, achei interessante pensar que aqui envolve um pouco da perspectiva tratada na frase temática. Quando a gente vai para o texto 3, é um texto que não é tão comum a gente ver no Enem, né? Vai falar aqui sobre, ó, a velhice é tempo de se retratar consigo mesmo. Vai falar muito sobre a esfera individual, né? De falar da doença, da sexualidade, do tédio, da liberdade de não se encaixar mais nas expectativas sociais. Vejam, olha como tem problematização nessa coletânea. Ela tá trazendo, gente, de diferentes formas. Os alunos que têm que sacar isso daí, né? A velhice não é doença, mas então quer dizer que alguém pensa que é doença. Então aqui a gente tem uma problematização. E a coletânea vem para quebrar esses estereótipos. Aqui a gente tá falando do preconceito, né? Aqui entra um pouquinho do etarismo. É destino, escreve Rita Lee, e aí usa a fala da Rita Lee para representar um pensamento que muitas vezes é coletivo, né, da velhice ser uma doença. Mas ela mesma mostra que esse destino não é sinônimo de mero encaminhamento para o fim, né? De que a pessoa tá velha, ela não serve mais para nada, agora é só esperar a morte. O que é isso, né, gente? É o campo de novas escolhas, inclusive a de desafiar estereótipos reservados para essa fase da vida.
Então, claramente um diálogo com o etarismo. A atriz Fernanda Montenegro, 95 anos, oferece em suas memórias uma síntese luminosa desse gesto de habitar o tempo com dignidade. A velhice é o tempo em que a vida já foi vivida e por isso mesmo pode finalmente ser olhada de frente sem o pânico do ineditismo. Será que todos os idosos conseguem ter esse olhar que a Fernanda Montenegro tem? Né? Inclusive ela, com 95 anos, acabou de fazer um vídeo, um filme, né, no cinema, o Vitória. Então, assim, vejam como ela é uma representação de um pensamento, né, de uma idosa que entende a sua condição e que aceita e que vê ali possibilidades e que já traz uma reflexão, né, muito mais profunda sobre a sua idade, enfim, o contexto em que ela está inserida. Mas será que todo idoso pensa assim? Ou será que a sociedade pensa da mesma forma? Então, é interessante, vejam como é um texto que convida à reflexão, coisa que a gente não vê nas coletâneas do Enem. Quando a gente vem aqui para o texto 4, gostei dele, né? Ele também é mais informativo, mas olha lá, um novo estereótipo, o velho ativo, saudável e com recursos pressiona o velho inativo, doente e pobre. Nem todos os idosos têm recursos à disposição para aderir a essa corrida. Por que eu gostei dele? Porque ele mostra, traz uma perspectiva que é muito importante a gente entender e adotar, que é, nem todo idoso é igual. E quando a gente fala, acho que eu falei isso no começo da aula, né? Que a gente fala do idoso, a gente coloca todos eles numa caixinha. Ah, é 60 a mais, então senta aqui, pega a sua agulha de crochê para as senhorinhas, pega o seu jornal para os senhorzinhos, e agora a sua vida é essa daqui que você não serve mais para nada, fica quietinho aqui no teu canto, né? Então todo mundo falou que é idoso, a gente junta tudo num grupo só e trata da mesma forma. Só que não funciona assim, né? E é isso que o texto 4 e o texto 6 vão falar, tá? Aqui o texto 4 mostra sobre o velho ativo, saudável, né? E mostra como todo idoso tem que ser assim. Também a gente tem esse discurso que chega na população idosa, esse discurso de que a gente precisa estar sempre na nossa melhor forma. E claro que isso é muito importante, né? Mas eu estou dizendo sobre essa pressão social. A gente também tem que levar isso em consideração. Tem muitas, muitas perspectivas nessa coletânea, tá? Nem todos os idosos têm recursos à disposição para aderir a essa corrida. Então, eu tenho que estar saudável, eu não posso ficar doente, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E, ao mesmo tempo, eu tenho condições para isso? Quer dizer, o meio em que eu vivo, a minha condição social, ela permite isso? Né? E aí entra uma outra questão que eu gostei bastante também, é de mostrar como os idosos, eles são importantes sim, e eles ainda têm a sua parcela ali, ó, no processo, na construção familiar, né? Olha lá, 34% contribuem para os gastos, mas não são os mantenedores principais. 28% sustentam a casa sozinhos. E 38% são a principal renda, mas contam com outras rendas. Então, eles contribuem sim com a família, com a estrutura familiar, né? E isso precisa ser destacado. Peraí, como é que funciona? Não é sentar lá, não é bem assim, né? E isso também mostra como... tem aluno que fez ligação, né, desse texto 4, inclusive com reforma da Previdência, e usou até a reforma da Previdência como um repertório, pensando em como o idoso ele ainda permanece no mercado de trabalho, e ele precisa permanecer, até porque a gente tem uma população jovem que é menor do que a população idosa, então os idosos precisam trabalhar para o mercado continuar funcionando, né, para a economia girar, enfim. Então, aqui mostra um reflexo não só de que, olha, eles ainda são importantes, como eles ainda sustentam, mas também, de uma certa forma, a gente pode ter uma outra leitura sobre isso, de tipo, olha, eles sustentam, eles são importantes, mas vamos lá, até quando também, né? Que de uma certa forma a gente vai explorar essa população. Então, tem muitas questões que podem ser pensadas aqui. O que o aluno precisa ver é até que ponto eu consigo sustentar essa ideia. Se eu acho que essa ideia é legal, mas ela não tem argumento suficiente, eu deixo ela quietinha lá e pego uma outra que eu consigo sustentar. Mas a ideia é, tem muito argumento, muita informação nessa coletânea. Eu acho que ela é muito rica. Eu gostei muito da coletânea do Enem esse ano. E a gente vai pro texto 5. Aí o bicho pega, porque, gente, um aluno que não tá acostumado a ler um texto literário. Tudo bem que, de novo, o Enem foi uma mãe e pegou um texto tranquilo, apesar de ser Clarice, pegou um texto tranquilo que dá para entender. Mas que, cara, tem que interpretar, você tem que ler. Não é dado pronto, não é informação vomitada. Você tem que ler, entender que aquilo ali pode representar não só o que está sendo dito o personagem, mas o personagem representa uma camada social com questões que vão além dele, né? Que representam toda uma população. E isso que eu acho interessante e que os alunos não costumam fazer nessas interpretações.
E nesse texto 6, a gente tem mais perspectivas sendo apresentadas. Então, cada texto, uma perspectiva aparece, né? Aqui no texto 6, fala lá, ó, Dona Maria Rita era tão antiga que na casa da filha estavam habituados a ela como um móvel velho. Olha isso. Se não é a visão preconceituosa e limitadora, né? Ela não era novidade para ninguém, mas nunca passara pela cabeça que era uma solitária. E esse texto vai falar bastante sobre solidão. Claro que essa é uma interpretação minha, mas eu acho que também não está muito difícil de entender. Se vocês interpretaram de uma outra forma, me falem aqui. Mas eu vejo, sim, ele tratando bastante sobre a questão da solidão dos idosos, né? Só que, principalmente, eu penso muito nos idosos nas casas de repouso, sabe? Só que não tinha nada para fazer. Era um lazer forçado, que em certos momentos se tornava lancinante. Nada tinha a fazer no mundo. Então, quer dizer, onde que eu me encaixo? Para onde que eu vou? Quem eu sou? O que que eu faço? São questões que começam a aparecer quando a gente se torna idoso e sofre com todos esses impedimentos, né, que a sociedade nos impõe. Ela coloca todos esses impedimentos na nossa vida, né? E aí, vem cá. Era um lazer forçado que em certos momentos se tornava lacinante, nada tinha a fazer no mundo. Se não viver como um gato, como um cachorro. Seu ideal era ser dama de companhia de alguma senhora, mas isso nem se usava mais, e mesmo ninguém acreditaria nos seus fortes 77 anos. Olha só, fortes 77 anos. Pensariam que era uma fraca. Não fazia nada, fazia só isso, ser velha. Às vezes ficava deprimida, achava que não servia a nada, não servia sequer a Deus. Então vejam que situação. Esse não serviam sequer a Deus tem várias interpretações, né? E também uma aluna veio conversar comigo sobre esse texto e ela falou: eu poderia ter entendido isso aqui como a personagem dizer que nem mesmo para morrer ela serve, porque ela fica ali e não morre, e não trabalha e não faz nada. Eu falei: olha, é uma interpretação e textos literários permitem isso, né? E aí aqui a gente traz de novo uma nova perspectiva, que é a da solidão, que é a das questões psicológicas envolvendo a velhice. Então, se a gente vai pensar em consequências, esse texto 5, ele é ótimo para a gente refletir sobre essas consequências, né? Que é a questão psicológica dos idosos. Então, a gente tem um texto que trabalha com o etarismo, né? Com o preconceito. E aí a gente vem com outro texto que mostra o reflexo disso na esfera individual. E que também denuncia a invisibilização, né? Quando ela fala que ela não é vista por ninguém, apesar dela estar ali, ela é tratada como se fosse uma mobília. Então, a ideia de invisibilização do idoso na sociedade, muito forte nesse texto 5, poderia ser uma perspectiva também a ser trabalhada, né? E olha o texto 6, quem tem direito a viver mais? E aí, de novo, é um texto diferente, porque ele é um tipo de texto que também não costuma ver, a apresentação de um documentário, né? Olha lá, o documentário Quantos Dias, Quantas Noites busca investigar quem, afinal, tem direito a uma vida longa no Brasil. Apesar de ser um texto diferente, é um texto crucial. Eu falo que é um texto, assim, um dos mais importantes da coletânea. Então, olha lá, ó. São inúmeros os marcadores que definem quem vai viver e quem vai sucumbir diante de uma realidade imposta por um sistema bastante perverso, afirma o diretor do documentário. O envelhecimento leva a maioria das pessoas a um declínio funcional. Mas, se você chega aos 75, tendo acumulado desigualdades, principalmente pelo racismo, é muito difícil sobreviver com qualidade de vida. Então, quer dizer, será que o cara que chega na velhice, né, que chega na fase do idoso, ele, trabalhando a vida inteira, sendo, sei lá, gente, um morador da periferia, que sempre teve dificuldades, um senhor negro, você acha que ele vai ter a mesma qualidade de vida na velhice do que um homem branco e rico? E aqui eu não tô falando só dos pobres e dos ricos, dos brancos e dos negros, mas até mesmo de questões regionais, né? Como é um cara envelhecer em, sei lá, num país, eu tô falando só do Brasil, né? Mas envelhecer num país de primeiro mundo lá da Europa e envelhecer numa cidadezinha do sertão. Será que é a mesma perspectiva? Será que temos o mesmo cenário? O que fica de diferente? Quais são as dificuldades, né? Então, a perspectiva, ela não tem como, né, ser analisada se a gente não levar em consideração o percurso, o contexto desses idosos, né? Então, eu tenho uma perspectiva diante da minha realidade. Eu tenho outra perspectiva diante de outra realidade. Então não tem como pensar esse tema sem refletir sobre os diferentes contextos, como eu falei, né? Então veja como é uma coletânea que fala, cara, ou você senta e vai refletir sobre esse tema, ou então, se você ficar vomitando formulazinha pronta, não vai rolar.
porque você não vai conseguir ir na profundidade argumentativa que eu espero que você vá. Percebem? Então, o Enem, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças, né? O Enem, ele tá mostrando um caminho um pouco diferente do que ele fazia antes. É uma coletânea que tá chamando para reflexão, que tá chamando para discussão. Vamos começar a escrever direito. E aí vamos voltar aqui para a nossa parte da coletânea, né, da interpretação. Os textos mostram a complexidade de ser idoso, né? Então, lidar não só com questões internas, mas também externas. E os textos falam desses dois pontos, né? Tem textos que falam mais da esfera particular, tem textos que falam mais do contexto coletivo, mas mostrando perspectivas, perspectivas da sociedade, perspectiva do próprio idoso, onde eles se encaixam, onde que os idosos se encaixam. Eles têm poder de escolha, eles têm espaço, eles têm apoio. Essas são algumas das questões que podem ser levantadas a partir dos textos da coletânea, né? E elas é que vão ajudar a gente a chegar na nossa tese, já vamos falar da tese. Quais são essas perspectivas? Elas partem de diferentes realidades? O ideal é o aluno encontrar pontos em comum dentro dessa rede complexa que envolve o envelhecimento. Pensar nas causas dessa complexidade e nas consequências. Mas eu vou trabalhar com causas. Não tem como falar desse tema e não pensar nas consequências, assim como não tem como não pensar, falar do tema e não pensar nas causas. O que você vai escolher para sua tese é livre escolha. Só que é fato que esses dois fatores precisam aparecer. Um deles como os dois argumentos principais, e o outro como um complemento, como um desdobramento. Mas não tem como eu não falar de consequências e de causas nesse texto. Eu tenho que falar dos dois, tá? E aí a gente vai para essa questão das mudanças na prova, porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre tese. Esse vídeo vai ficar bem longo, tá? Porque eu joguei aqui pro YouTube mesmo, que é pra gente estudar o tema do Enem, tá? Então, texto rápido, vídeo rápido, vai lá no meu Instagram, que tá mais curtinho. Então, vamos entender como que estava a prova do Enem até o ano de 2025. Isso aqui é uma interpretação minha, tá? Não é nada oficializado, é uma leitura minha que corrigiu o Enem durante muitos anos e acompanho o Enem há muitos anos. Então, eu sei mais ou menos como é que funciona essa prova, né? E nesse caso, não tá difícil de enxergar que o Enem tá construindo, mas é lento isso, tá? Por isso que eu até coloquei lá em um dos slides anteriores, eu coloquei um toque na argumentação, né? O Enem, na reflexão, o Enem, ele tá vindo, comendo pelas beiradas ali, né? Mudando dentro das possibilidades, sem alterar a prova, sem chocar os estudantes e tudo mais. Ele tá vindo dizendo assim, olha, vamos apertar um pouquinho o cerco aqui, vamos incentivar, vamos instigar o aluno mais ir por esse caminho aqui, porque o que a gente tinha até o momento? A gente tinha uma prova e eu acho que isso foi sendo construído ao longo dos anos, tá? Pelo próprio Enem, pelas próprias correções, enfim, o sistema ficou tão aberto, né, e tão conhecido de todo mundo, que ficou fácil de dominá-lo, de manipulá-lo, né? Eu falo assim, os alunos conseguem fazer o jeitinho brasileiro, as fórmulas prontas, isso estava sendo muito aceito, né? Justamente por essa questão mais mecanizada da correção, enfim. E aí eram temas, como eu falei, muito específicos, que permitiam um certo tipo de construção textual, mais mecanizada, e entre as fórmulas prontas. Então, era uma estrutura muito conhecida, né? E que não exigia o que muitos vestibulares exigem, que é o esperado de uma redação, que é para avaliar um aluno, que é a reflexão crítica, que é um olhar mais atento para a sociedade em que se vive. E isso a gente não via. A gente via ideias soltas, ideias encaixadas, e sendo aceitas, recebendo nota 1000. E aí o Enem falou, vamos começar a mudar isso daí? E aí começou com quem? Repertório de bolsa, então não vamos mudar um pouquinho a forma de apresentar que não tá legal, não vamos aceitar mais. Começo de 2025, mês de 2025, né? Esse negócio de repertório de bolso, esse bafafá aí, que eu já comecei a reparar, falar, na verdade não tem mudança, ele só tá cobrando o que a gente sempre deveria ensinar para os nossos alunos, escrever direito. Beleza, esse é um ponto. Mas aí agora, vendo este tema, que tem, aí vamos por partes, tá? Uma coletânea que convida ao exercício da reflexão, e vocês viram como os textos estão convidando, trazendo esse olhar mais trabalhado para o tema. Então a gente tem uma coletânea que traz um texto literário, que exige interpretação mais aprofundada e mais atenta do aluno. Então a gente tem uma coletânea diferente, então já apertei um pouquinho mais o cerco. Eu tenho um tema mais abrangente, não tão específico, que fica encaixando qualquer coisa, vai exigir que o aluno pare e pense no que ele está fazendo, né? E que também está sendo discutido pela comunidade acadêmica. Então, o que ele fez? Eu vou trazer... O meu foco agora não é mais um tema, porque antes era, né? O foco do Enem era um tema diferentão.
Um tema que ninguém está discutindo. E esse ano ele veio e falou assim, então não, vamos trazer algo acessível para todo mundo, porque o meu foco agora não é mais pegar e avaliar o quanto você sabe sobre esse tema. Exatamente, sabe? Tipo, sabe falar, não sabe falar. Vamos diferenciar os alunos em quem consegue abordar e quem não consegue abordar, porque o tema chocou todo mundo, foi uma surpresa, ninguém sabia falar, outros sabiam, poucos sabiam, entendem? Então, o que a gente está vendo é uma mudança no comportamento do Enem. Sai daquela ideia de vamos fazer esse negócio engessadinho e começa a falar assim, tudo bem, vamos discutir o que todo mundo está sabendo, porque o foco agora não é mais ver quem consegue e quem não consegue, mas sim o quanto consegue. Qual é a qualidade do que está colocando? Não é se coloca ou não coloca, é o como coloca, é o como seleciona. Aí a gente está mudando o nível de cobrança do Enem. Percebem? E ele está dando vários indícios, tá? Então a gente tem esse tema mais abrangente. Então, abrir as pernas pro tema, né? Bem isso que ele tá falando. Pode usar, vamos usar o tema do Enem aí, então, o que vocês estão falando o ano inteiro aí. Vamos falar então de idosos, já que vocês estão falando tanto disso. Mas vamos ver o quanto vocês vão conseguir fazer isso daí. Então vamos ver com essa coletânea, com esse tipo de frase temática, vamos ver o que vocês fazem. Percebem? Então, tema fácil, cobrança nem tão fácil assim. Tá? Então a gente vai ter ali maior poder de decisão para o aluno. Isso é verdade, né? O Enem ele abriu essa possibilidade, trouxe um tema muito acessível, muito discutido na comunidade acadêmica e que faz com que tenha um maior poder de decisão para o aluno a respeito do recorte argumentativo, porque ele não faz esse recorte, né? Ele ampliou essas possibilidades, né? E também maior facilidade para entender o tema, não foi nada difícil. Só que aí a gente vai ter um divisor de águas. Por quê? Não basta mais ler a prova. É preciso interpretar essa prova. Aí é que tá a diferença. É aí que vai começar a avaliação de quem faz e quem não faz a redação direito. Não é mais só uma prova de encaixar fórmula, é uma prova de interpretação. É diferente, né? Então, olha lá, mesmo que sem nível alto de complexidade, veja, ela pede para interpretar, mas ainda não é uma FUVEST. Ainda tem textinhos lá da coletânea que são mais tranquilos de ler, são informativos, e até mesmo o literário tá tranquilo de ler, mas mesmo assim ele já tá com um pezinho a mais na cobrança da argumentação. Pode ter certeza disso, tá? Textinhos muito simples já não vão chamar tanta atenção assim. Isso não quer dizer também que tem que fazer uma coisa muito complexa, porque o processo de correção continua o mesmo, tá? Então também não dá para fazer uma coisa muito complexa, sendo que o avaliador não é preparado para corrigir um texto tão complexo assim. Mas, ao mesmo tempo, espera-se maior interpretação do aluno em relação ao tema, tá? E jogou nas costas do aluno isso aí, né? Essa interpretação. Falou, se vira aí sobre o que é para fazer. E selecionar estrategicamente os argumentos. É isso que a gente quer ver agora que os alunos vão fazer. Não basta falar de um ponto, como fazia antes, era muito fácil, pegava uma coisinha, jogava lá e acabou. Agora a gente tem essa ampliação e também não se pode falar de muitos, que é a limitação. Então a gente tem uma ampliação, mas a gente tem uma limitação. Vamos ver o quanto o cara entende que tem que ter esse equilíbrio no texto, né? E aí vai se dar bem quem sabe fazer projeto de texto. Vai se dar bem quem estudou interpretação de tema. Vai se dar bem quem estudou análise de sociedade contemporânea, que é o que eu mais faço com os meus alunos nas aulas. Análise de sociedade, eles não gostam. Muitos deles não gostam, mas eu faço. Cadê você analisando? Cadê os problemas? Por que acontece? Como acontece? Cadê os exemplos? Eu faço eles pesquisarem sobre isso, né? E diálogo com a mudança no repertório de bolso. Então, todos esses pontos aqui mostram um caminhar lento, de novo, lento, mas um caminhar, pelo menos até 2026, acredito que seja assim, mudança de governo a gente não sabe, mas um caminhar para um Enem um pouquinho mais exigente, tá? E aí, faltam 2 pontos e a gente finaliza nosso vídeo, tá bom? Que é sobre causas e consequências. Então, na tese, vocês poderiam trazer tanto causas quanto consequências, tá? Como eu falei. E perguntas básicas que poderiam ser feitas, quais são essas perspectivas? Inúmeras. A gente viu que dava para vocês escolherem várias delas, né? E por que o problema acontece? Por que as perspectivas para o envelhecimento não são positivas? Então, começa por aí. Quem causa o problema? Família, Estado e sociedade. Isso aqui já tá fácil, já falei desde o começo, por isso que eu coloquei aqui para vocês. E quais são as consequências? Principalmente questões psicológicas e exclusão social, né? Acho que são as 2 grandes consequências que envolvem o envelhecimento. E aí eu deixo aqui algumas sugestões de análise, né? De encaminhamentos para a tese. Por exemplo, perspectivas diante do cenário brasileiro, né? Então, analisei bem pensando
no cenário que a gente está vendo hoje em dia aqui na sociedade contemporânea, na sociedade brasileira, sem pensar tanto em outros locais, tá? É preciso fazer um levantamento sobre como o idoso está inserido ou não nas camadas que compõem a sociedade. Então, assim, quando eu falo que é preciso fazer um levantamento, é analisar, coisa que os alunos não fazem, né? Como que ele está inserido? Ou ele não está inserido? Se está inserido, como que está? Esse é um ponto para começar a pensar nessas perspectivas, né? Perguntas que os alunos poderiam fazer. Então, quando a gente fala dessa inserção, a gente pode pensar na esfera familiar. Por quê? Porque o idoso, ele é considerado um fardo para a família. Porque existem imposições, você pode, você não pode fazer isso. Existe a questão do abandono familiar. Às vezes o idoso, igual no texto da Clarice, né? Ele mora na casa, mas é como se ele não existisse, ele não estivesse lá, ninguém olha para ele, ninguém conversa com ele. O apagamento, né? A invisibilização. Então, na esfera familiar, o idoso precisa lidar com essas questões. E na saúde também, que é uma outra perspectiva, né? Que é quanto mais idoso for, mais gasto com saúde tem. E aí aqui, a gente depois eu vou mostrar para vocês uma proposta da FUVEST 2014 sobre o ministro Taro Aso e o que ele fala sobre os gastos que os idosos, os gastos que o governo tem com os idosos, né? Isso foi uma proposta da FUVEST, hein? Vamos ver. Mas continuando aqui, né? Os planos também são mais caros para os idosos, planos de saúde, né? Às vezes o idoso não quer depender do SUS por uma questão de muito tempo, e às vezes o estado de saúde dele é grave, ele vai tentar um plano. Os planos metem a faca nos idosos mesmo, né? Então, a gente tem sim mais saúde no momento, mais tratamentos e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente tem problemas para inserir o idoso, para o idoso conseguir ser assistido como deveria, tá? Do mesmo jeito, a gente pode pensar no mercado de trabalho, né? O contexto mercadológico, econômico. Então, devido à reforma da Previdência, a população está trabalhando por mais tempo. Isso é um fato. A gente não pode mais se aposentar tão cedo como se aposentava antes, né? O que vai exigir que a gente tenha saúde, né? Que a gente consiga trabalhar, continuar no mercado de trabalho ativo. E também por não conseguir me aposentar tão cedo, muitas vezes, se eu perder o meu emprego no meio do caminho aí, é muito difícil ser contratado, porque a gente tem um preconceito, inclusive com empresas privadas, né? Em relação às pessoas idosas, não se contrata. Inclusive, esse ano saiu um projeto de lei, nem sei qual foi o político que fez, também não vou citar político aqui, mas que falou sobre esse processo, que construiu esse processo de lei de incentivos fiscais para empresas que contratarem idosos, né? 60 mais, claro. Vai que alguém fala 40 anos é idoso, vou dar na fuça de vocês, né? 60 mais, a Boletânia tá deixando isso bem claro. E aí essas empresas vão receber incentivos fiscais, né? Para ajudar essa população idosa que não tem como se aposentar ainda e precisa estar no mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho não aceita, então assim, essa conta não fecha, né? E também a gente tem a questão da aposentadoria, quando consegue se aposentar, a aposentadoria é muito baixa. E aí o que ele faz, gente? Ele tem que continuar trabalhando, porque só a aposentadoria não ajuda. Né? Até para ele não ser considerado um fardo dentro de casa, ele tem que contribuir, né? Porque senão o familiar, enfim, não aceita. E aí ele tem que continuar trabalhando e ele não consegue. E vocês entendem como é complexa essa relação? Tem que refletir mesmo sobre isso, né? Social, na esfera social, etarismo, né, que a gente falou principalmente na sociedade contemporânea, marcada pela tecnologia, não há uma inclusão dos idosos neste meio, dificuldades com o processo de ressocialização, esse era o tema lá que eu falei para vocês que eu trabalhei com os meus alunos. Então vocês conseguem ver, só aqui nesse slide, algumas possibilidades de teses que vocês poderiam trazer na redação, né, na esfera familiar, na esfera social, na esfera mercadológica. Já acho que são as três grandes perspectivas, né, que poderiam ser trabalhadas e que com certeza renderiam bons argumentos aí nos textos, tá? E aí, por último, a gente vai para os repertórios socioculturais. Então, 1 hora, hein? 1 hora de análise da redação do Enem. Meu Deus, não deve ter mais ninguém aqui no final desse vídeo. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui, tá? É possível pensar em repertórios que tratam do tema diretamente, mas também em repertórios que trazem personagens idosos em diferentes contextos. Então, como assim, né? Porque os alunos, às vezes, pensam assim, repertório que fala do idoso, da condição do idoso. Só que às vezes ele nem fala do idoso, mas ele traz o idoso, uma figura, um personagem idoso, por exemplo, em um contexto que vocês super podem trabalhar. Então aqui eu fui pegando esses repertórios, pensando em diferentes contextos, diferentes perspectivas, né, da visão do idoso.
E aí a gente pode trabalhar, não vou explicar todos eles, tá? Mas alguns são autoexplicativos, né? Tipo a reforma da Previdência, como eu falei para vocês, que super daria para trabalhar, pensando que é uma discussão mais pensando ali no governo, né? Na questão legislativa, vocês poderiam trabalhar com isso daqui. Constituição Federal, no artigo 230, que fala diretamente sobre o direito do idoso e sobre o governo ter que assegurar a qualidade de vida do idoso. Grace Frank, que é uma série, né, que trata de duas idosas que são abandonadas pelo marido, enfim, mostra os problemas que elas passam no dia a dia. O Drauzio Varela, né, enfim, a própria figura do idoso trabalhando, né, e o conhecimento e a contribuição dele para a sociedade, né, enfim. O Senhor Estagiário, que é um filme muito legal que mostra um senhor que começa a trabalhar numa empresa, e, enfim, sofre vários preconceitos dentro dessa empresa por ser idoso. Up, Altas Aventuras, que disparado vai ser o repertório mais utilizado no Enem 2025 e não é repertório de bolso, então tá tudo bem. Tudo bem se for repertório de bolso também, mas ele não é, tá? É porque todo mundo conhece mesmo. A Substância, com certeza, como eu falei, eu usaria esse filme, porque fantástico, né? E fala justamente sobre essa pressão, sobre o etarismo, né? Essa pressão estética, né? A não aceitação do envelhecimento e como essas questões psicológicas podem afetar o indivíduo. Casamento às Cegas 50 mais, eu assisti? Sim, eu assisto Casamento às Cegas. A gente tem que analisar a sociedade que a gente vive. E aí, dentro do Casamento às Cegas 50 mais, que tinha como slogan, inclusive, eu acho que é Nunca é Tarde para Amar, uma coisa assim, entre os próprios participantes 50 mais teve etarismo. Juro, tinha preconceito entre... Gente, o negócio babado, vocês tinham que assistir. Super dá pra usar. Terra da Máfia. Eles vão falar assim, como assim Terra da Máfia? Essa série nem fala sobre idoso, mas quem são os personagens principais? São idosos. E que papel que eles executam? Eles são os chefões, né? Eles mandam em todo mundo, mandam em tudo, controlam a fortuna da família, eles têm poder, eles têm atuação. Então daria para trabalhar até com uma contraposição, né? Mostrar como o idoso tem uma importância, um papel, né? Ele é respeitado na sociedade e como eles mostram, inclusive, os jovens fazendo um monte de cagada e os idosos tendo que consertar, sabe? É muito interessante pensar, né? Mostrar essa figura do idoso exaltada, né? Como um ser que pensa, um ser que segura as pontas, enfim. E em comparação à sociedade contemporânea, que tem uma outra visão do idoso. Então dá para trabalhar com essa contraposição, com esses argumentos, né? O curioso caso de Benjamin Button, que fala também sobre a velhice. Novela Mulheres Apaixonadas, eu achei interessante que eu lembrei dessa novela, porque uma aluna, na verdade, lembrou, né, me falou, da personagem que maltratava os avós, né, a Doris. Tem Round Six com o personagem número 1, que era o personagem mais velho ali da série, né, e também passou por diversas questões e precisava da ajuda dos outros personagens, mas também se superou e mostrou que consegue ir muito além do que muito jovenzinho, então é bem interessante. Aqui, desculpa, era Sociedade do Cansaço, depois eu vou arrumar aqui, que eu troquei as letras, né. E a sociedade do cansaço pensando nessa sociedade produtiva, né? E como as pessoas perdem valor a partir do momento em que elas não se tornam mais tão produtivas como a sociedade quer que seja, no ritmo que a sociedade quer que seja, então dá para relacionar. Oji-chan, que significa vovô em japonês, que é um livro que foi lançado, acho que ano passado, né, do Oscar Nakasato. Nunca sei falar Nakasato ou Nakasato, acho que é, enfim. E aí, fala sobre um professor que aos 70 anos teve que passar pela aposentadoria compulsória, né, que é quando te obrigam a parar de trabalhar por deduzirem, e isso acontece muito em empresas, tá? Por a empresa definir que você não serve mais por conta da sua idade. E aí você tem que fazer a aposentadoria compulsória. E aí ele fica sem rumo, porque o que ele fez a vida inteira? Ele ajudou, ele ensinou, e agora ele não serve mais para a sociedade. E aí ele, enfim, ele vai morar longe, numa cidade, junto com a sua esposa, que está com começo de Alzheimer, e aí ele vai ter todas as questões psicológicas, de se despedir, de descobrir uma nova vida, com dificuldades, mas também com alegrias, mas enfim, mostra esse processo do envelhecimento, que é uma realidade desse personagem e de muitas outras pessoas na nossa sociedade, né? E aí também tem o livro A Velhice, da Simone de Beauvoir, que vai falar diretamente sobre isso, né? Sobre a questão do processo de envelhecimento. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E o ministro da Finanças do Japão, Taro Aso, vou terminar o nosso vídeo mostrando para vocês a proposta da FUVEST, que fala sobre isso. Aqui, ó. O ministro da Finanças... Eu vou fechar porque eu acho incrível essa proposta da FUVEST. Ela é de 2014 mesmo, ó, vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, FUVEST 2014. E aí, a proposta é um texto
que saiu no jornal inglês The Guardian, que mostra a fala do ministro das Finanças do Japão, Taro Aso, que falou que os velhos deveriam apressar-se a morrer para aliviar a pressão que suas despesas médicas exercem sobre o Estado. E olha lá, Deus me livre de uma situação em que você é forçado a viver quando você quer morrer. Eu acordaria me sentindo cada vez pior se soubesse que o tratamento é todo pago pelo governo. E aí ele tá falando sobre o peso dos idosos pro governo, quer dizer, o governo, que tudo bem que isso aqui é no Japão, mas a gente pode super pegar essa linha de pensamento para nossa sociedade, tá? Então assim, o governo que deveria garantir os direitos, que deveria dar a assistência, e aqui um ministro das finanças falando sobre como os idosos são um peso. Então não é só para os familiares, né? Então essa visão não é só dos familiares, vejam só. Enfim, e aí aqui no final, a FUVEST, lá em 2014, já trouxe uma discussão que o Enem está fazendo hoje em dia. E olha só o que a FUVEST pergunta. Essas opiniões são tão raras ou isoladas quanto poderiam parecer? O que as motiva? O que elas dizem sobre as sociedades contemporâneas? Opiniões desse teor seriam possíveis no contexto brasileiro? Como as jovens gerações encaram os idosos? Então vejam como todas essas questões poderiam ser aplicadas no tema do Enem 2025, mostrando que é um tema que exige reflexão. Percebem? E assim, gente, a gente finaliza, né? Eu finalizo aqui a minha análise do tema do Enem 2025, resumindo que um aluno que sabe refletir, um aluno que sabe interpretar tema, um aluno que sabe analisar a sociedade em que ele vive, ele provavelmente não teve problemas com esse tema, mas um aluno que está preso à fórmula pronta, um aluno que sempre fez redação na forma mecanizada, engessada, ele talvez tenha um texto muito limitado argumentativamente falando. Então, a partir de agora, quando for se preparar para o Enem, pensa que você vai falar sim de minorias, mas que você vai ter que explorar um pouquinho mais esse campo argumentativo, essa profundidade argumentativa. E é isso. Me sigam nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!